Bom dia, primeiro ano. Na aula passada nós trabalhamos sobre os biomas, a formação vegetal brasileira. Nós vamos dar continuidade a essa formação vegetal do Brasil, só que hoje nós vamos trabalhar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá bom? Vocês vão ver que algumas características aí se assemelham à questão dos biomas, mas existem algumas diferenças, que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá bom? Percebam aí que eu vou trabalhar sempre em cima de clima, vegetação, temperismo, questão do tipo de solo, da hidrografia, a questão da formação geológica e do relevo. Então são essas características que eu vou definir para poder colocar como domínio morfoclimático, tá bom? Ou seja, o domínio não é obrigado o domínio ficar em uma determinada região, não. O domínio vai ser justamente onde, de maneira homogênea, vamos dizer assim, eu tenha essas características que eu coloquei para vocês aí, Então, o domínio amazônico, onde tiver aí a floresta amazônica dentro dessas características, vai estar dentro do domínio amazônico. Diferentemente do bioma da Amazonas, que vai estar restrito justamente a certas situações, tá certo? Beleza? Nós vamos iniciar com o domínio amazônico, que eu vou ter como característica o clima equatorial. Toda vez que eu falar equatorial, lembre-se, clima quente e úmido, índices pluviométricos muito altos, uma grande quantidade de chuvas. A vegetação, eu vou ter como característica a vegetação amazônica, claro. O que vai estar predominando? O tipo de intemperismo químico, porque muita umidade, muita chuva, o que vai predominar é sempre o intemperismo químico, tá bom? Os solos serão lixiviados, O solo vai sofrer muito uma lavagem muito grande por conta da água. Locais que tem muita chuva, então os solos estão sujeitos a serem lixiviados. Por isso a importância aí da preservação da floresta amazônica, para ela poder repor os nutrientes do solo levados pelas águas das chuvas, tá bom? A hidrografia, rios perenes. Rios perenes são aqueles rios que mantêm o curso e o volume de água durante todo o ano. Vai ver, opa, tô voltando aí. Essa demorou, viu? Essa demorou. Então, ou seja, rios perenes. Se meu vídeo fosse perene, ele não ia parar em momento algum, tá bom? Rios perenes, independente da época do ano, pode ser que baixe um pouco o volume de água do rio, mas não vai secar por completo. Rios perenes têm essa característica. Já os intermitentes, em certas situações do ano, em certas épocas do ano, principalmente nos períodos mais secos, o rio vai secar por completo em alguns trechos, tá bom? A era geológica sedimentar, certo? É uma grande parte do domínio morfoclimático vai estar aí dentro de uma bacia sedimentar da era cenozoica que nós já vimos em outras aulas. O relevo eu vou ter o do platô e planície típica, ou seja, vai ser um relevo bem rebaixado, tá bom? Vai ser um relevo que em grande parte do relevo vai ser propício aí para navegação, por exemplo, que se fala do rio, certo? Que são rios de planície, que eu vou ter lá nessa questão do domínio amazônico, tá bom? Depois, primeiro ano, eu vou seguindo aqui para o domínio do cerrado, tá bom? Tropical típico, eu vou ter duas estações bem definidas aí, tá bom? Um verão bem intenso e um inverno também com essas características mais de chuva. O berço das águas do Brasil, não confunda o cerrado com a caatinga, tá bom? Muitos rios têm suas nascentes lá no domínio do cerrado. Por isso que o intemperismo que vai predominar, que tem bastante água, vai ser o químico. Os solos serão laterizados, porque nem todo local do cerrado eu vou ter essa grande quantidade de chuvas, tá bom? Então, aí vai ter uma quantidade de chuva bem menor e vai ter a degradação humana. Então, pouca pluviosidade com degradação humana, eu vou ter aí solos laterizados, aquele solo com aparência de ferrugem. Os rios são perenes, berço das águas, então os rios devem ser perenes. Eu também vou ter como característica aí uma grande bacia sedimentar e o relevo que vai estar lá são chapadas, certo? E chapadões, tá bom? Desculpa aí o errozinho aí, mas são chapadões, tá bom? Chapadas, qual é que eu vou diferenciar, tá bom? Uma chapada eu vou ter o quê? Um relevo bem mais íngreme, certo? Tá bom? Só que no topo vai ser tipo o tabuleiro, vai ser como se fosse uma mesa no topo, não vai ser arredondado como ou convexo, como normalmente costumamos ver, certo? Eu vou ter aí no domínio do mares de morro, se liga nessas características aí, tropical úmido, já dá para se ligar aí qual vai ser o intemperismo, O químico, claro.
água, bastante água em temperismo químico, beleza? Vegetação, Mata Atlântica, tá bom? Os solos, latossolos, né? Solos um pouco mais ricos, certo? Solos mais profundos, então eu vou ter essa característica aí desses solos, latossolos podisólicos, tá bom? Rios perenes, bastante água, os rios vão manter o curso durante todo o ano. Eu vou ter aí já uma formação bem mais antiga, né? Um período pré-cambriano, então vai ter uma formação bem mais antiga do que os outros domínios. O que é que eu vou ter de característica para o relevo? Os mares de morro ou relevo mamelonar. É como se fossem várias, você colocar várias laranjas, uma perto da outra, uma juntinha da outra. Então vai ter esse tipo de relevo, é o relevo do domínio de mares de morro. Eu vou ter aqui o domínio da caatinga semiárido. Colocou a palavra árido, eu já sei que tem pouca pluviosidade, baixa pluviosidade. Mas ele é semiárido. Se ele não é totalmente árido, então não é deserto. No Brasil existe processo de desertificação que é diferente. Mas semiárido é porque o Brasil não vai ter local nenhum que vai chover abaixo de 250 milímetros durante 30 anos. Tá bom? Para poder definir aí que é um deserto ou uma mudança climática. Vegetação da caatinga, certo? Uma vegetação xerófita, plantas adaptadas a climas muito quentes e baixa umidade, certo? O intemperismo vai ser o físico, ou seja, relacionado à temperatura. Quanto maior a umidade, o temperismo que vai predominar é o químico. Menor umidade, temperatura muito elevadas, o temperismo que vai predominar vai ser o físico. Então a água eu associo ao intemperismo químico. Altas temperaturas ao intemperismo físico. Beleza? Solos rasos, solos profundos são solos mais férteis. Solos rasos são solos com baixa fertilidade. Tá bom? Rios intermitentes, lembra que eu falei para vocês? Diferentes dos perenes, os intermitentes em determinadas épocas do ano, principalmente nos períodos de seca, os rios vão cercar por completo em alguns trechos do seu curso, certo? Também uma formação antiga, pré-cambriana, já do início da formação do planeta. O que eu vou ter ali como relevo é a depressão sertaneja, um relevo bem mais rebaixado, justamente por conta da ação principalmente dos ventos, que vai rebaixando aquele relevo ali, tá bom? A depressão vai ser um tipo de relevo que vai ser mais baixo do que qualquer outro relevo que esteja ao seu redor. A vegetação ainda, a depressão chega a ser mais baixa do que a planície, beleza? Ó, para darmos continuidade aqui, certo? Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui para vocês, primeiro ano. Eu vou ter aqui o domínio das araucárias, clima subtropical. Cara, se o tropical é quente e úmido, beleza? O subtropical vai ser o quê? Frio ou seco ou frio e úmido. No nosso caso aí vamos ter o frio e úmido. Por quê? Porque o intemperismo é químico, então tem que ter umidade para isso, certo? Vegetação acícola e foliada e homogênea, tá bom? Bem igual que aqueles pinheiros, certo? Acícola foliada, já falei isso para vocês, são folhas, certo? Em formas de flecha, bem mais estreitas. Por quê? Porque a umidade, tem umidade lá, mas não é tão grande. Então as plantas vão se adaptar. Uma vegetação latifoliada são folhas bem largas, porque bastante umidade, folha larga. Vai diminuindo a umidade, a folha vai diminuindo para não precisar de tanta umidade. Show? Solos ricos, profundos, latossolos, tá bom? Rios perenes, que vocês já sabem a classificação. Eu vou ter ali uma formação mediana, a era mesozoica, certo? E vou dar destaque para o planalto meridional. O planalto vai ser o seguinte para eu diferenciar. O planalto ele vai iniciar convexo, o seu topo vai ser bem aplanado, e em um dos seus lados vai ter uma escarpa, tá bom? Então ele vai iniciar assim, em cima vai ser aplanado, e no final dele vai ser um tipo relevo escarpado, como se fosse um penhasco. E por fim eu vou ter um domínio muito importante, mas pouco falado, que é o domínio das pradarias, né? Vai ter também no clima subtropical vegetação herbácea, gramínea, muito propício para a questão da agricultura e da pecuária. Então, é um domínio que sofre bastante, está lá nos campos, nos pampas, lá no sul do país, um domínio que sofre bastante a degradação humana. Então, o solo aí também está sujeito à laterização, porque perde a cobertura vegetal, certo? Então, chove bastante, aí qualquer água que cair com altas temperaturas depois, o solo vai ficar laterizado com aquela aparência de ferrugem. Vamos dar destaque para as terras baixas, colinas onduladas e rebaixadas cristalinas. Então, vai ser um relevo que vai ter pouca ondulação, vai ser bem aplanado, vai ser bem plano
esse tipo de relevo nesse domínio, tá bom? Esses são os domínios morfoclimáticos brasileiros, que vocês prestem atenção aí, cuidado para não confundir a questão dos biomas. Nos biomas eu vou falar mais sobre o quê? Sobre a vegetação, também sobre o clima, certo? E vou dar mais uma ênfase na degradação. Então você vai saber diferenciar uma questão de bioma para domínio morfoclimático. Quando estiver falando de vegetação, clima e degradação ambiental, bioma. Quando der mais características, solo, formação geológica, hidrografia, vegetação de novo, clima, então eu estou falando sobre os domínios, tá bom? Qualquer coisa, só é falar comigo, estou aqui e continue em casa.